Oi! Hoje é dia de mostrar os livros que eu me diverti lá no mês passado, ou seja, os livros lidos em janeiro de 2020. Bom pessoal, para quem acompanhou os vídeos de retrospectiva lá no finalzinho do ano passado, sabe bastante que eu flopei muito em 2019. Na verdade, a cada novo mês eu falava que ia ler tantos livros, baseado naquelas famosas listas de leitura, e aí ainda incluía mais outros, porque eu sempre estou comprando livro, né? Então eu comprava e metia lá no TBR avisando que vou ler também esses. No final das contas, passava o mês e eu acabava não lendo quase nenhum. Na verdade, eu começava a ler os livros e nunca terminava. Monte de livro, estão tudo parado. Acho que a única contagem que eu não fiz no final do ano passado foi exatamente isso, né? Quantos livros eu comecei a ler e parei por algum motivo, seja no comecinho, um pouco no meio, bom, nunca lá perto do final, com certeza. O que importa é que aqui em 2020 eu prometi, vou ler com mais calma, né? Não ser tão apressado, ou não tentar ler muitos livros. Sim, agora eu só estou me baseando nas 3 listas principais, a saber, né? Aquela famosa, 12 livros para ler dentro de um ano, ou então as respostas ao grande desafio do Livrado, o canal Livrada, e também o desafio principal aqui, que é meu aqui, que eu inventei para o Inventário de Livros chamado Jubileu Literário, onde eu leio apenas livros que aqui em 2020 estão fazendo uma década ou mais que foram lançados. Ou seja, 3 listas que resultam em 36 livros oficiais que eu vou ler aqui em 2020 e não vou colocar mais outros livros em cima disso. Na verdade, um ou outro pequenininho vai aparecer sim, mas que eu vá prometer ler mais e mais, isso eu não vou fazer aqui em 2020. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque resulta que, claro, acabei mostrando ali no começo do vídeo, né, que temos 5 livros aqui lidos em janeiro. E na verdade, nenhum desses aqui estão nas listas. São tudo um pouquinho de sobra que eu tinha prometido lá no finalzinho de 2019 e eu comecei e terminei tudo a ler em janeiro. Nada dessas leituras eu comecei no ano anterior. Ou seja, na verdade, esse primeiro mês do ano foi aproveitado em quase 100%. Quer dizer, tirando os livros que eu já falei que ia ler em janeiro, comecei a leitura, mas não finalizei. Agora no comecinho de fevereiro, estou quase já terminando pelo menos um deles. Bom, enfim, deixa eu mostrar para vocês o que eu li em janeiro de fato. O primeiro que eu li aqui em 2020 foi esse livro aqui de poesia, Billy com limão verde na mão, de Décio Pignatari, uma obra deste poeta concretista. Uma experiência interessante. Eu tinha lido poesia concretista lá em tempos de escola, mas depois eu nunca realmente peguei um livro de cabo a rabo para ler e ver bastante poesia concreta. Aliás, tirando o Décio Pignatari e outros nomes dos irmãos Campos, por exemplo, eu não conheço mais nenhum outro poeta concretista e nunca fui atrás, para falar a verdade. O que importa, eu comecei a ler esse livro aqui sabendo que era um livro de história infanto-juvenil. Só que no final das contas, né, quando a gente vai fazendo a leitura, a gente descobre que esse não é um livro exatamente para crianças. Quer dizer, tem uma menininha como protagonista, a Billy, mas na verdade não é um livro que atrai as crianças. Inclusive esse livro aqui, da extinta editora Kozak Knife, tem todo aquele projeto gráfico que a gente está acostumado. Tanto que a gente só abre já e percebe que é interessante. Olha só. Tem bastante coisa visual aqui dentro e tudo, aquelas coisas. Mas quando a gente vê os desenhos, a gente descobre que, puxa, isso aqui não agrada exatamente uma criança. Deixa eu pegar uma página dupla aqui para mostrar para vocês como realmente o negócio é meio feio, digamos assim. Ou numa outra colocação, não é bonitinho, né? Não agrada as crianças de fato. Acho que é mais interessante um adulto ler para uma criança e vá lá, né? Mas também a história em si não é uma grande coisa. Eu achei um livro mais ou menos. Aliás, esse livro eu já fiz a resenha, vou deixar aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei sobre essa história. Foi fraquinho. Não vale muito a pena você ir atrás apenas por curiosidade a respeito de uma obra concretista. Aliás, no começo do livro aqui tem uma parte toda de prosa, parece um conto. Você fala, ué, mas eu não comprei um livro de poesia? Cadê a poesia? E depois, a poesia em si é mais ou menos também. Mas fazer o quê? Bom, outro livro que também li em janeiro, comecei e terminei no mesmo mês, foi O Dedo do Menino Verde. Ou, não, ao contrário, O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Como é que eu inverti a ordem? Aí sim, também infanto
juvenil essa história. Com certeza dessa vez, aí a gente consegue achar elementos que uma criança gosta, com certeza. Ela pode ler inclusive esse livro à vontade, não tem problema, não tem nada de difícil aqui, uma história bem simples, mas também, se o adulto acompanhar a leitura, já fica mais interessante. Uma história mais clássica de histórias infanto-juvenil, que tem um garotinho que faz coisas de criança pequena mesmo, aqueles sonhos interessantes, a visão do mundo. Claro, ele passa por uma certa dificuldade e vai achar uma solução com certeza. Em linhas gerais, a gente pode dizer que é uma criança que aparentemente é uma criança normal, inteligente. Só que quando ela vai para a escola, o personagem que chama Tisto, um garotinho, ele chega na escola, ele começa a dormir porque ele fica entediado com o que está acontecendo ali na escola. Ele não gosta da aula em si. Aliás, muita criança passa por isso, né? Eu mesmo, quando fui criança, estava na escola, eu era completamente entediado dentro da escola, porque eu sempre era mais agitado, não agitado em termos de fazer confusão. A minha sede de conhecimento talvez fosse maior do que era oferecido pelos professores. Com certeza eu ficava desmotivado a aprender dentro da escola. Fora da escola eu aprendia muito mais, porque eu sempre fui atrás de conhecimento. Eu não me baseava apenas na escola. Eu ia atrás de livro, ler revista. Isso numa época que nem existia internet. Aliás, ninguém sonhava com isso, algo parecido. Enfim, entendo o que Tisto sentiu na pele, mas de qualquer forma ele acaba sendo dispensado pela escola, devolvido para os pais, literalmente. E aí eles, pai e mãe, acham uma solução para passar algum ensinamento para o filho. E é daí que vai nascendo a história principal dessa história aqui, que fala muito sobre, olha só, sobre a guerra e também sobre a paz. E portanto, claro, esse livro aqui se tornou um sucesso justamente por causa disso, porque é uma história completamente pacifista. E talvez a gente possa dizer que é um ponto-chave aqui dessa história. Curiosa a narrativa, muita gente vai gostar do que lê aqui, vai se sentir sensibilizado, vai achar fofinho mesmo. Eu recomendo bastante esse livro aqui, com certeza vale a pena ser lido. Ainda não fiz a resenha dele, mas quando eu fizer, vocês vão perceber que eu também tenho lá algumas críticas a respeito dessa história, mas nada que estrague exatamente a leitura. De qualquer forma, é um bom livro sim para ser lido. Eu recomendo bastante que vocês vão atrás e também ofereçam para crianças, que elas também vão curtir muito, com certeza. Agora, fugindo um pouco assim da coisa da literatura infanto-juvenil, temos uma história aqui para adultos. No caso aqui também literatura francesa de Gustave Flaubert, Um Coração Singelo. Na verdade, isso aqui não é um romance, é um livro curtinho também, do que a gente pode chamar, claro, de uma novela, de tão curtinha, que é também a estrutura narrativa aqui se assemelha também mais a um conto, né? A diferença entre conto e novela, que a novela é basicamente um conto mais espichado, mas não é tão grande assim para se chamar de romance, e não tem muitas histórias paralelas, só foca num determinado protagonista e vai por aí. No caso aqui, a gente acompanha a história de uma empregada que tem uma senhora patroa, que na verdade não tem drama nenhum aqui nesta narrativa. Até curioso, porque por que é um texto que se tornou famoso do Flaubert, mas apenas uma mulher que não tem lá muitos dotes de beleza acaba tendo que trabalhar como uma empregada doméstica, meio que para sobreviver. Uma coisa meio curiosa o que acontece por aqui. É aquele tipo de história que você fala, na verdade não vai marcar a gente de maneira alguma. Durante 1, 2 dias a gente consegue se lembrar dela. Depois que passa uma semana, um mês, você fala, o que era mesmo aquela história? O que ela tinha de interessante? Por que ela é famosa? Porque é uma das boas obras do autor e por aí vai. Você não sabe, você não lembra. É uma história simplesinha, para falar a verdade. Vale a pena ser lida? Vale, mas também não é uma grande coisa. Se você não puder ler, não tem problema, você não perdeu uma grande coisa. De qualquer forma, é uma história bonitinha também. Fazer o quê? Depois, um outro livro que eu li aqui, aí isso tem a ver com um grande projeto que temos aqui no Mantado de Livros, que é o Contos do Meio-Dia, que é uma série de vídeo-resenhas que sempre eu posto ao meio-dia, por isso que o projeto chama Contos do Meio-Dia, onde eu faço uma análise a respeito de coletâneas de contos. No caso desse daqui, de Marguerite Yourcenar, uma escritora belga, aqui do livro Conto Azul e Outros Contos. São apenas 3 contos contidos nesse pequeno livrinho de 60 e poucas páginas. E temos um conto, o primeiro, chamado Conto Azul, que dá título aqui ao livro, que é uma completa piração, aquela pura fantasia, completamente sem sentido,
maluca mesmo, que você também termina a leitura e fala, que foi que eu li aqui exatamente, o que a autora quis dizer com isso, aquela coisa totalmente vaga. Depois, a outra história seguinte, que se chama A Primeira Noite, já é uma coisa mais pé no chão. E por fim, a terceira, chamada Malefício, meio que mistura as duas coisas. Uma coisa mais realista e uma coisa também fantasiosa. Só que, diferentemente da primeira, não descamba tanto para as coisas completamente fora da realidade, ou seja, pura fantasia mesmo, uma maluquice completa. Um contexto assim de bruxas, para meio que simplificar o que temos por aqui. Agora, vocês perguntam o que é o Projeto Contos do Meio-Dia. É exatamente o que eu não quero fazer quando a gente costuma falar a respeito de uma coletânea que a gente acabou de ler. Bom, no caso aqui só tem 3 histórias, então é fácil dizer alguma coisinha sobre uma ou duas. Mas a tendência, quando a gente vai uma coletânea de contos, que você viu lá mais de 10 histórias, é realmente só destacar uma, duas ou 3 que você gostou, fala mal de uma, 2 ou 4 que você também não tenha curtido muito o que leu, e depois as do meio ali você meio que esquece. O Projeto Contos do Meio-Dia é exatamente isso, valorizar cada uma das histórias presentes numa coletânea. Por isso que eu pego uma coletânea, esse livro aqui foi para as quartas-feiras de janeiro, ou seja, toda quarta-feira eu pegava uma das histórias, eu fazia uma resenha individual para cada uma das pequenas histórias, justamente para valorizar cada uma delas. E também uma questão interessante do projeto, é uma recomendação que eu sempre faço, né? Quando você quer descobrir um novo autor, não vá direto para os seus romances, tente descobrir o que ele escreve através de suas pequenas histórias. É justamente o que eu tentei fazer aqui com a Maggie Hitch Yourcenar. Eu nunca tinha lido nada dela e quero ler alguns dos seus romances, principalmente aquele Memórias de Adriano, um dos clássicos que ela escreveu. Mas, antes de ler o romance, pode ser que eu não goste do jeito que ela escreve, fui atrás das suas narrativas curtas. No final das contas, eu ainda fiquei na dúvida se eu gostei ou não gostei do que ela escreve, justamente porque, no caso aqui, ela tem inicialmente um ponto totalmente pirado, fora da caixinha, que você não entende quase nada, depois um mais ou menos, mais tradicional, e por fim um terceiro que mescla justamente as duas coisas, um pé no chão, um pé fora do chão, digamos assim. Ou seja, eu não entendi direito qual é a dela. Eu vou ter que apelar então para os seus romances. Eu não sei se tem outro livro de contos aqui disponível no Brasil. Eu também não sei francês, né? Então vai ficar assim mesmo. Fazer o quê? Mas de qualquer forma foi um livro interessante de ser lido, uns contos interessantes, mas não vai também marcar muito na memória, com certeza. Bom, e o último título que eu tenho para mostrar aqui, deixa eu ver se é o último mesmo, é assim, já mostrei 4, temos o último que foi uma HQ, melhor dizendo, ou uma graphic novel, se você preferir, Beasts of Burden, Rituais Animais, escrito pelo Ivan Dworkin e ilustrado pela Jill Thompson. Uma história bem bacana de cachorros e gatos. Aí você pode pensar, poxa, mais uma história infanto-juvenil, ou pelo menos fofinha? Não, muito pelo contrário. Isso aqui é literatura adulta, porque os cachorros e gatos aqui presentes, eles lidam com fantasmas, assombrações, coisas espirituais, umas coisas escabrosas. Tem bruxa aqui na história também, só que uma coisa bem mais gore, com muito sangue, muita violência e bastante situação aqui onde você pensa, você cai de paraquedas pensando, adoro ler histórias de cachorros, de gatos, amo esses dois animais. Aí você começa a ler isso aqui, o seu estômago vai ficar embrulhado. Pois é, isso aqui é a história adulta mesmo, não é história infanto-juvenil não. Aqui não tem papas na língua, como se diziam antigamente, né? São histórias um pouquinho mais pesadas, mas também tem bastante coisa de diversão aqui, porque alguns desses personagens aqui, todos cães e gatos, são hilários completamente, porque esses cães e gatos têm aquelas personalidades de tipo, sou corajoso, não sou corajoso, sou corajoso, não sou corajoso. Então, o tempo todo, né, eles estão fazendo investigações. Na verdade, a gente pode considerar eles como os detetives de coisas assombradas. Lembra um pouco, né, a turma do Scooby-Doo, que também ia por aí, né? Se bem que no caso do desenho animado, né, eles faziam investigações a respeito de aparições fantasma e no fundo, no final de todos os episódios a gente descobria que o fantasma era sempre um homem ou uma mulher vestido de fantasma. No caso aqui não, são fantasmas, são assombrações, são seres místicos completamente reais, não tem nada aqui de falso, pelo contrário, eles sofrem muito por causa disso. Eu recomendo bastante esse livro aqui para vocês, de claro, que é história em quadrinho, não mostrei, né? Vocês vão pensar que é pura prosa, mas não, é história em quadrinho, olha só.
Aliás, falando em recomendação, né? Todos esses 5 livros aqui que eu li em janeiro, vou deixar aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz uso desse meu link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor, você paga o preço normal, não paga nada mais, a Amazon que paga a comissão para mim, e isso acaba ajudando o canal para poder melhorar um pouquinho. Esse é o meu tradicional jabá que eu não posso dispensar. Mas com certeza sim, vale a pena muito essa história. A editora Pipoca e Nanquim já lançou mais outras 2 publicações a respeito dessa turma de cães detetives e também gatos que participam ali também. Muito bacana, isso aqui também recomendo muito, com certeza, que vale a pena ser lido. Se você não tem problemas com histórias gore, de violência, muito sangue, muitos desmembramentos por aí, vai curtir isso aqui muito. E bom, aqui está o apanhado geral de tudo que eu li lá em janeiro de 2020. Aí você pode até pensar, poxa, foi fácil, né? 5 livros, mas tudo fininho, tranquilo de ler. Pois é, foi de propósito, inclusive, justamente para não atrapalhar as primeiras leituras lá das famosas 3 listas. Ou seja, realmente, eu li tudo isso aqui tranquilamente. A maioria deles eu li num dia só, em poucas horas, acho que no máximo um ou outro eu passei de 5 horas lendo e foi tranquilo, tranquilo. Ó, claro, né? O livro de contos eu li espaçadamente um conto a cada nova semana. Mas de qualquer forma foi tudo leitura rápida e com certeza eu fiquei feliz que comecei o ano, janeiro, lendo 5 livros. Tá bom, razoável. Vamos ver, claro, se com a entrada dos livros, das listas, eu não vai reduzir o ritmo de leitura, mas eu acho que não. Por enquanto tá bacana, tô gostando e provavelmente também vou fechar esse mês aqui de fevereiro com alguns livros, talvez nessa média de 4 ou 5 livros lidos, com certeza, incluindo já os livros das TBRs. Com certeza eu me diverti bastante e espero que todos esses títulos sirvam de boas dicas para vocês de leitura. Como eu disse, eu acho que só não curti mesmo o livro aqui de poesia, que realmente foi meio assim, meio uma passão, foi mais uma experiência que eu fiz, não que eu quisesse ler mesmo. Enfim, agora é só esperar o próximo vídeo de livros lidos lá para o meio de março, onde eu vou mostrar os livros que eu estou lendo aqui nesse mês de fevereiro de 2020. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos desse tipo, de livros lidos no mês anterior. Se bem que ultimamente, né, eu passei vários meses sem ler muita coisa. Tem um vídeo lá que tem muita coisa, de uns 6 meses corridos, onde eu li uma certa quantidade também razoável de títulos. Enfim, dá uma olhada aqui nos vídeos que você vai entender quantos livros eu li nos últimos meses. Bom, e